os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, chegou o momento de nos alimentarmos ainda mais com a palavra de Deus. Então eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10. Estaremos lendo do versículo de número 12 até o versículo de número 14. Deuteronômio, capítulo de número 10, do versículo 12 até o versículo de número 14. Aleluias. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andeis em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por mais dessa rica oportunidade de podermos estar na tua casa, Senhor, no intuito de te louvar, bendizer, engrandecer o teu nome. Senhor, nós já te agradecemos que temos a certeza que o Senhor já recebeu os nossos louvores. E agora, Senhor, somos carentes de ouvir a tua voz. Então que o Senhor possa usar a minha vida como um canal de bênção para cada um que está aqui. E que cada um, Senhor, tenha os seus ouvidos atentos para receber de ti. Assim oramos, ó Pai, e já te agradecemos, crendo na bênção e na vitória, em nome de Jesus. Podemos assentar. Antes mesmo de entrar na mensagem, ontem aqui, Zuleika, estávamos batendo papo aqui no ensaio aqui do departamento de louvor, e eu conversava com a Sara e com o Leandro ali fora, e a Sara falando o quanto ela é tímida, né, até para estar no meio do público. E eu falei, mas eu também sempre fui tímido. Aí o Leandro entrou e falou, mas eu também sempre fui tímido, né? Só que eu e o Leandro falamos assim, nós vencemos a timidez, né? E eu comecei tentando incentivar a Sara, né, a vencer a timidez, a falar em público. E eu falando para ela, mas hoje a gente fala na rádio, fala na televisão, a gente dá aula, a gente prega. Rapaz, aquilo ficou na minha mente, Sara, que eu estou aqui, estou tremendo. Parece que é a minha primeira vez de estar no púlpito para ministrar. Só Deus sabe como é que estou por dentro. Mas isso é bom, porque demonstra o quanto nós somos dependentes do Senhor, né? Nós não podemos subir aqui realmente, né, com a nossa força, com o nosso intelecto. Eu lembro que houve um testemunho que diz que um pastor, ele foi subir no púlpito, subiu, né, todo cheio de si, porque doutor em teologia e tal, aquela coisa toda, subiu e a mensagem foi tão fria que ele desceu humilhado. Aí um profeta levantou e disse, se você tivesse subido com essa humildade que você desceu, a coisa teria invertido. Subia humilde, desceria exaltado, mas subiu exaltado, desceu humilhado, né? Então é bom que a gente fique nervoso mesmo para entendermos, né, que estamos na dependência do Senhor. E aqui, irmãos, entrando agora então na mensagem aqui, depois desse fato curioso, é que o tema da nossa mensagem é andar com Deus.
né? Andar com Deus. E é tão interessante que o andar com Deus, né, eu quero assim, apresentar dentro desse texto algumas formas de andar com Deus, né? E assim, já buscando até um certo conhecimento aí do mundo, que tem uma frase que diz assim, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és, né? Então vamos ver aqui dentro dessa mensagem aqui, quem nós somos, com quem nós estamos andando. E aí vamos buscar alguns exemplos aqui, né, daqueles que andaram com Deus, né? Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, vai dizer que Noé andou com Deus. E é tão interessante que Noé andou com Deus igual cada um de nós aqui hoje, né, que andamos com Deus em meio a uma geração tão perversa, em meio a uma geração tão corrupta. E Moisés estava ali no meio daquele povo, de tal maneira que o Senhor, olhando, o Senhor falou assim, sabe uma coisa? Eu vou destruir todo esse povo, eu vou destruir toda essa terra. Mas o Senhor conseguiu ver em Noé um homem fiel, né? Alguém que andava com ele. Como Noé, ele temia o Senhor, ele respeitava o Senhor, ele obedecia ao Senhor. E me chamou muita atenção nessa passagem que Noé andava com Deus, porque ali no capítulo 6 ele vai começar a discorrer e falar quem era Noé. E quando ele começa a falar quem é Noé, né, aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 7, que o Senhor vai dar testemunho de Noé lá naqueles tempos, que vai dizer que Noé, né, por andar com Deus, por temer a Deus, por respeitar a Deus, Deus usou Noé para salvar, né, a sua família. E aí, esse salvar a sua família, depois ele vai dizer ainda que também foi também para condenar a outros. Aí, irmãos, que eu quero pegar um gancho nessa passagem. Noé, para salvar a sua família. Sabe o que a palavra de Deus ela vai nos dizer? Eu vou até ler com vocês, para que nós possamos compreender melhor isso daí. Abra suas Bíblias comigo para a gente poder entender. Não deixa seu pensamento fugir, não. Abra aí. Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20. Nós vamos passear um pouquinho hoje aqui na Bíblia aqui. Êxodo 20, o versículo 6. Olha só o que aqui diz. E faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam meus mandamentos. Então veja só que algo lindo, né? E aqui nós podemos contemplar o que aconteceu com a vida de Noé, porque ele andava com Deus, porque ele era obediente a Deus, né? Mesmo em meio a uma geração tão perversa. Aí o Senhor está falando que ele faz maravilhas, né? Ou seja, nas nossas descendências, o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, em relação, né, a Noé. Porque Noé obedeceu, Deus salvou a família dele, assim ou não? Quem entrou na arca com Noé? Quem entrou na arca com Noé? Não foi a família dele? Foi salva. Mas além da família de Noé, presta bem atenção nisso aqui que o Espírito Santo me revelou nesse estudo bíblico. Além da família de Noé, você pode entender que pela obediência de Noé que eu e vocês estamos aqui. A salvação nos alcançou pela obediência de Noé há mais de 3.000 anos atrás. Aí, nós precisamos entender isso, irmãos. Como é que nós estamos andando hoje para que a nossa geração seja alcançada? Eu falei de propósito, primeiro o versículo 6. Você ainda está com a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20. Agora vamos ver o versículo 5. Olha só o contraditório agora. Vamos ver o versículo 5. Olha o que diz Êxodo capítulo 20,
o versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Primeiro eu falei do bom. Geralmente se fala do negativo, né, para depois falar do positivo. Falei do bom para dar um ânimo. Mas tem o lado negativo também, daqueles que não praticam, aqueles que fazem contrário o que Noé fez. Deus visita até a quarta geração. Aí, sabe o que muitas vezes eu vejo assim? Né? Nós vamos aconselhar alguém que está cometendo algum erro, está falhando, está saindo da presença de Deus. Eu já ouvi como um pastor que me doeu muito. Pastor, a vida é minha. Se quem vai se machucar sou eu. Não liga não, é tudo comigo mesmo. A Bíblia diz, o meu povo erra porque lhes falta conhecimento. Dependendo da forma como eu estou andando com Deus, isso vai atingir os meus filhos, isso vai atingir os meus netos, vai atingir até a minha quarta geração. Então seria até egoísmo da minha parte só estar olhando para mim, porque a destruição, ou até mesmo a construção, que é o bem de Deus, para a minha geração, depende de mim, depende de você. De repente você está olhando, isso aí é para os adultos que já têm filho, já têm neto, não, vocês jovens também, como é que vocês estão andando com Deus? Isso aí, irmãos, é o que o Senhor está nos orientando aqui, né? Como é que nós devemos viver, porque Noé escolheu andar com Deus, por isso a família dele foi salva, por isso a salvação chegou até nós, porém existem aqueles que preferem andar longe de Deus. E aí que a gente vê muitos filhos sofrendo, muitos netos sofrendo. Alguém pode dizer assim, pastor, mas não está sendo muito radical. Não. Eu posso mostrar para vocês na Bíblia que isso aconteceu algumas vezes, né? Um exemplo bem claro, o Senhor havia prometido ao povo de Israel que o povo de Israel seria vitorioso em todas as suas batalhas. Aí o Senhor diz para o povo de Israel, para o povo ir lá enfrentar Jericó, derrotar Jericó, né, que era uma cidade fortalecida, era uma cidade de guerreiros. E aí o povo vai, só que o Senhor diz assim, olha, vocês não peguem nada. Não peguem nada. Aí diz a Bíblia que Acã, somente Acã, ele foi lá e pegou a capa e o bastão, todos conhecem a passagem, e ele pegou, desobedeceu ao Senhor, foi lá, escondeu na cabana dele, né? Aí a Bíblia diz que o povo de Israel agora teria que sair para uma batalha contra a cidade de Ai. E a cidade de Ai não era uma cidade fortificada como era Jericó, era uma cidade fraquinha, né? E quando Josué manda os espias, vai espiar a cidade de Ai, para que a gente possa ver com quantos soldados, né, nós vamos ter que ir nessa batalha. E os espias vão lá, olham e falam, Josué, não precisa mandar muitos soldados não, a cidade é fraquinha, tem poucos homens, não vamos nem cansar o povo todo. Aí Josué, tá bom, mandou os soldados irem lá. O que aconteceu, irmãos? O povo foi derrotado por causa do pecado de um. E olha, diz a Bíblia que o povo de Ai saiu perseguindo o povo de Israel, montanha acima. Diz a Bíblia que eles conseguiram alcançar cerca de 36 pessoas morreram por causa do pecado de um. E pasmem vocês, quando Deus manda agora, né, castigar Acã por causa do pecado dele, foi somente Acã que foi castigado? Quem conhece a Bíblia aí, foi somente Acã que foi castigado? Foi Acã e mais quem? Toda a sua família. Será que está dando para entender, irmãos, a nossa responsabilidade de andar com Deus, de andar na presença de Deus? Eu me preocupo muito isso por causa da minha geração.
Agora, nesse sentido, ainda tem aquele ditado, né, que dizem aí fora, né? Quem com o porco se mistura. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? O andar com Deus. Quando deixamos de andar com Deus, é deixar de andar com aqueles que servem ao Senhor para andar com aqueles que não servem ao Senhor. Ontem também aqui na conversa aqui, né, no ensaio aqui do departamento de louvor, foi citado o Salmo 1, né? Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. O que quer dizer isso? Assentar na roda dos escarnecedores. Então eu não posso conversar com o ímpio, eu não posso conversar, né, ou brincar com uma pessoa não crente. Não é isso. Assentar na roda dos escarnecedores, irmãos, é participar dos escárnios, participar daquilo que não condiz com a palavra de Deus. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Ela quer dizer que as más conversações corrompem o bom costume. Você está num bom costume de andar no caminho do Senhor, né? De estar na presença de Deus, de estar orando, de estar buscando. Aí você se assenta na roda dos escarnecedores, você começa a praticar aquilo que eles praticam, você vai se desviar do caminho. Você vai deixar de andar com Deus para andar com aqueles que servem o inimigo de Deus, que é o diabo. Não tem outro termo. E aí, nesse andar, a Bíblia vai dizer assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é a morte. Nós temos falado aqui muitas vezes, irmãos, principalmente no ofertório, Deus sempre coloca nos meus lábios, olha para a igreja está ficando tão cheia que está faltando lugares. Mas quando eu olho nas quartas-feiras, quando eu olho nos dias de oração, a igreja está vazia. Aonde que esse povo está andando? Por onde que está andando? O que está levando o povo a não vir à casa de Deus? Qual é o caminho que ele está trilhando? É o caminho, irmãos, quando a Bíblia fala, né, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é de morte, sabe? Às vezes a gente pensa naquela morte, né, que a gente veste aquele paletó de madeira, desce a 7 palmos de terra lá, joga a terra por cima e acabou. Não, morte espiritual, morte sentimental, morte emocional, sabe? Por quê? Porque o povo não está andando com Deus. Fizeram a pior escolha. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque a Bíblia ela vai nos dizer assim: pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no abismo? Com quem você está andando, meu amado? Com quem você está andando, minha amada? E diga-se andar, não é só aquela coisa de um passo, não é só com os seus pés, não. De andar, o que você está ouvindo? O que você está falando? Né? Como é que está sendo o seu comportamento? Isso é andar com Deus. E nós precisamos estar atentos, porque precisamos entender o seguinte: em cada passo, em cada andar, né, cada movimento nosso tem que ser em direção a Deus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele está voltando para buscar e nós estamos caminhando ao encontro dEle. Senão vamos estar dentro da casa de Deus brincando de ser crente. Imagina, olha, eu sempre paro para pensar nisso, mas penso demais. Sabe o que sempre vem na minha mente? Eu me converti com 14 anos de idade. Estou com 51 anos. Aí tu imagina esse tempo todo dentro da casa de Deus, Jesus vem e eu fico? Não dá para pensar.
Aí você fica assim, né? Nem tico, nem teco, né? Nem lá fora, nem aqui dentro. Né? É nisso que o Senhor falou assim, sabe? Olha, eu queria que vocês fossem quente ou frio, porque sendo morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, sabe? O que o Senhor está falando? Ou vocês ficam firmes na minha presença, ou fica logo lá fora. Agora, está dentro da casa de Deus, cara. Um louvor que mexeu muito comigo foi aquele louvor do grupo Elas, Perdidos na Casa do Pai. Perdidos na casa do Pai. Estão dentro da igreja, né, mas estão totalmente perdidos. Não conseguem caminhar com o Senhor, não conseguem andar com Deus. O Senhor está nos chamando para esse despertamento nesta noite. Outras formas de andar com Deus. Qual é uma forma de andar com Deus? Aonde eu devo andar com Deus? Salmo 119, versículo 6. Vamos lá. Vamos ver aonde é que nós temos que andar com Deus. Salmo 116, versículo 9. Olha o que diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos... O Senhor já está dizendo aqui, aonde é que nós devemos andar, né? Como andar na presença do Senhor? É aonde? Na terra, aqui no mundo, né? Certa feita o Senhor lhe faz uma oração sacerdotal, e ele faz a oração assim: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o Senhor não quis nos tirar desse mundo, mas Ele tem nos livrado de todo o mal. Porque, irmãos, quando caminhamos com o Senhor, está lá no Salmo 119, Ele vai dizer assim, ó: lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. O Senhor sempre vai iluminar os nossos passos, porque Ele diz na palavra dEle que Ele dará ordem aos seus anjos para que nós não viéssemos tropeçar com o nosso pé em pedra. Então, é no mundo que o Senhor quer que a gente ande com Ele, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Muitos estão achando que só vão andar mesmo com o Senhor quando estiver lá na glória. Não, é aqui, é nesse mundo que nós precisamos andar com Deus. E aí, quando eu estou estudando assim, me vêm umas perguntas loucas, sabe, na minha mente assim, e eu vou buscar respostas. Aí uma das perguntas que veio na minha mente é assim: mas como é que eu devo andar nesse mundo? Já sei que é na presença de Deus, né? Mas de que forma eu devo andar nesse mundo? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o versículo número 16. Filipenses 2, do versículo 12 até o 16, que assim nos diz a palavra de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, olha aí, obediência, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Como é que eu devo andar aqui neste mundo na presença de Deus? Primeiro, dentro desse texto, obediência.
Rapaz, obediência. Que dificuldade para obedecer papai e mamãe. Que dificuldade para obedecer o patrão. Que dificuldade para obedecer meu líder de ministério. Que dificuldade para obedecer ao meu pastor. Obediência. Aí eu falei de pessoas que nós estamos vendo. Aí o Senhor, Ele, às vezes, dá uma chacoalhada na gente assim, né? Um desperta na gente assim. Ops, acorda aí. Aí o Senhor fala assim, ó, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E se vocês, né, não conseguem amar a quem vocês veem, como é que vocês vão amar a quem vocês não veem? O Senhor está dando uma chacoalhada na gente, um despertar em nós, para dizer assim, se você não tem condições, se você não consegue estar obedecendo a quem você vê, imagina obedecer a Deus a quem você não vê. Sabe, muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus que está nos orientando, né? Ser dizimista, ser ofertante, ser fiel na hora de chegar, ser fiel na hora de sair, ser fiel no louvor, ser fiel na adoração. Mas a gente fica assim, ah, Deus sabe, né? Deus é fiel. E aí começa a vir aquelas desculpas e não obedece a palavra como ela é. Mas nós queremos os benefícios da palavra. Então, o Senhor já está falando aqui, andar na presença de Deus, primeiro, obediência. Obedeça o que está na palavra, obedeça o que está escrito. Né? Eu tive agora há pouco tempo, irmãos, foi doloroso. Foi lá no meu trabalho, pessoa me chega lá, e assim, você lida com muitas pessoas não crentes. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, que eu sou um apologético. Apologético significa defensor da fé. E no trabalho, ele se diz crente, aí chega no meio dos ímpios, aí quer falar da Flor de Lins, quer falar do Bispo Macedo, quer falar... Se estivesse falando bem, legal, mas quer criticar na frente dos ímpios. E eu chamei a atenção dele, olha só, meu irmão, a palavra de Deus diz que é inevitável que se venham os escândalos, mas não é eu, é eles, é você, porque eles não são crentes, eles não estão no nosso meio para saber, está sabendo porque você está falando. E ele não aceitou. Não, mas não é bem assim. Eu falei, tá bom, então vamos lá para a palavra de novo. A palavra do Senhor vai dizer assim, esteja pronto para ouvir, tardio para falar. E você só está falando e não quer ouvir. Não, mas ainda não está bom. Eu falei, tá bom, meu irmão, então eu vou te dar a palavra de novo. Meu irmão, quanto mais eu dizia a Bíblia para ele, mais ele dizia para mim, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Esses são os mais perigosos. São os mais perigosos. Porque em momento nenhum eu falei de mim, eu sempre mostrei para ele Bíblia, que ali não era o lugar, o momento para estar tratando aquele assunto. Mas desobediente, não quis dar ouvido. Aí sai naquela, eu só ouço o Senhor. Se o Senhor falar comigo, é meu irmão, mas quem está falando é a palavra, é Deus falando com você. Não, quem está falando é você. Desobediente. E vai pagar o preço por isso. Que eu e você não sejamos assim. Sejamos obedientes à palavra de Deus. E ainda nesse versículo de Filipenses, ele também vai falar de mais duas situações. Que nós devemos andar nesse mundo com Deus, mas sem ser murmuradores. O que mais temos visto é crente murmurando, crente reclamão. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, se alguém fale segundo a palavra de Deus.
Mas qualquer coisinha agora está murmurando, rapaz. Aí reclama do irmão que está do lado, reclama da irmã que está do outro lado, reclama do pastor, reclama do seu líder, reclama porque o outro está vestido de amarelo, reclama porque o outro veio de chinelo, e fica aquela murmuração. Eu falei, meu Deus, que espírito é esse? Como que eu posso dizer que eu estou andando com Deus? Ei, nós somos chamados de cristão porque somos imitadores de Cristo. Vocês já viram na Bíblia Cristo murmurando de alguém? Viram na Bíblia aqui Cristo reclamando de alguém? E como é que eu vou ficar falando do meu irmão, da minha irmã? Como é que eu vou ficar falando do meu patrão? Vou ficar falando dos meus amigos, do meu vizinho? Isso é coisa muito séria, irmãos. Como é que está o meu caminhar com Deus? Como é que está o meu andar com Deus? Hoje, nós conhecemos aqui, né, como o culto da quarta-feira da vitória. Se eu quero vitória, irmãos, eu preciso estar andando com Deus. E estar andando com Deus nesse mundo é estar andando em obediência, é estar andando sem murmuração. Aí eu vou ter vitória. Eu sou bem transparente, louvo a Deus porque o meu pastor é o meu exemplo. A gente não esconde, a gente aqui não mostra que a gente é super-homem, né? Esses dias eu chamei o Isaac para conversar, sentei com ele, botei as nossas contas em cima da mesa. Falei, filho, está dando vontade de chorar. Acabou a sua mordomiazinha e só pagar contas de luz. Vai ter que ajudar numa coisinha a mais. Mas nós conversamos, em momento algum houve murmuração. Pelo contrário, eu falei, tudo pode faltar, mas nós não deixaremos de ser fiéis. Nosso dízimo e a nossa oferta, isso sempre estará em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Mateus 6,33 diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão. As pessoas estão invertendo. Ah, passei dificuldade, o Senhor sabe que agora eu tenho que guardar o dízimo, eu não posso dar, Senhor. Senhor, mês que vem eu dou 2 vezes, não consegue dar uma esse mês, vai dar 2 mês que vem. Está querendo enganar a si mesmo, a Deus não está. A Deus ninguém engana. E ser fiel ao Senhor, meu irmão, independe da situação que você está vivendo. Ser fiel ao Senhor, né, como o louvor que nós louvamos aqui. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Ou seja, na bonança ou na escassez, eu aprendi a ser feliz, como diz o apóstolo Paulo. Isso é ser obediente à palavra. Não, eu não vou pregar, não. Eu vou lá no púlpito. Eu sou pastor, eu tenho que estar com a minha vida toda certinha ali, sabe? O dinheiro tem que estar sobrando. Afinal de contas, né? Eu tenho que ser exemplo, né? Se o dinheiro não está sobrando, se eu venho para a igreja com uma bolinha só de gás no carro, né? Então eu vou subir no púlpito como? Se até o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, ele falou, né? Aprendi a ser feliz, tanto na escassez, né? Aprendi a viver, aprendi a andar com Deus na escassez ou na bonança. Agora eu como um líder, não, eu vou subir no púlpito para pregar. Obediência. Obediência e não murmuração. Mas tem outra forma aqui de andar com Deus, porque vamos ler, Jesus, está muito lindo. Vamos lá, Deuteronômio capítulo de número 5, vamos ver uma outra forma de andar com Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e o 33. Acompanha aí, amados, acompanha aí, vamos ler juntos. Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 32 e o versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus: olhai, pois,
que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e suceda e prolongue os dias na terra que haveis de possuir. Em outras traduções, ele está dizendo aqui, sabe o quê? Que nós devemos tomar cuidado. Quando andarmos nesse mundo, andarmos com cuidado. O que tem levado muitos servos de Deus, né, a cair, a sofrer algum mal, é porque ele não tem cuidado. E o Senhor ele vai nos advertir dizendo assim, olha, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Muitas das vezes a gente não toma cuidado. Muitas vezes a gente entrega a nossa vida na mão de uma outra pessoa. Muitas das vezes a gente confia em quem a gente não deve confiar. Muitas das vezes nós não tomamos mais daquele cuidado que tínhamos antes de estarmos sempre orando, de estarmos sempre lendo a palavra de Deus, de estarmos consagrando a nossa vida. E aí essa falta de cuidado nos leva a tropeçar e nos leva a cair. Mas quando tomamos cuidado, sabe o que acontece? Acontece que nós não precisamos ter medo de nada. Quando temos esse cuidado no nosso caminhar, no nosso andar na presença de Deus, não precisamos ter medo de nada. E o salmista, ele vai nos dar um bom exemplo de não termos medo de nada, lá no Salmo 23, versículo 4, né, quando ele diz para a gente assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Viu, irmãos? Você não precisa temer se você estiver caminhando com Deus, porque o Senhor vai estar contigo. E Ele prometeu que Ele subiria ao céu, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu, e o que Ele promete, Ele cumpre. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, meu irmão. Você não está sozinho nesta caminhada, no seu andar, porque Ele prometeu na sua palavra. E Ele diz, ei, ainda que você tenha que passar pelo fogo, Ele não vai te consumir, porque o Senhor está contigo. Se você tiver que passar pelas águas, você não se afogará, porque o Senhor está contigo. Nada vai te acontecer se você estiver andando com Deus. Esse andar com Deus, eu acho que é um louvor. Vocês que no Ministério de Louvor vão lembrar bem, mas é algo assim que sempre está vindo na minha mente, no meu coração, porque Deus seja louvado por quem compôs esse louvor. Né, que é aquelas pegada na areia. Todos conhecem, não conhecem? Pegada na areia. Né? Diz que vinha esse homem de Deus com o Senhor caminhando na areia. E os dois vinham conversando, era algo muito lindo e tal. Porém, nos momentos mais difíceis da vida dele, e ele olhava e ele não via mais as pegadas do Senhor, ele só via uma pegada. E ele entendeu que aquelas pegadas eram as pegadas dele. Nos momentos difíceis ele estava sozinho. E aí aconteceu justamente o que nós falamos, que ele foi murmurar. E ele começou a murmurar, Senhor, Senhor, nos meus momentos mais difíceis, o Senhor me deixou sozinho. E o Senhor respondeu para ele, filho meu, por que tu murmuras? Por que está reclamando? Nos seus momentos mais difíceis, aquelas únicas pegadas não era sua, mas eram as minhas pegadas, porque eu te levava no colo. Quando você não conseguir mais caminhar, meu irmão, quando você não conseguir mais, não se preocupa, porque o Senhor vai te levar no colo.
O Senhor jamais te abandona, meu amado. Se Ele prometeu que Ele estaria com você até a consumação, Ele vai estar com você. Você precisa crer que nessa caminhada, por mais difícil que pareça, né, que você vê que você não mais consegue caminhar sozinho, mas aonde você não pode, o teu Deus pode. É a palavra do Senhor que vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. O Senhor vai dizer assim: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que você vai dizer disso, irmão, que está aí no seu caminho? Querendo impedir o seu caminhar, querendo impedir o seu andar com Deus. O que você pode dizer disso aí? Sabe, irmãos, ainda no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo ele começa, né, a fazer as colocações de várias situações que querem impedir o andar do cristão, quer impedir a caminhada do cristão. Aí ele começa a dizer assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Será a fome? Será a espada? Será a nudez? Será a perseguição? Né? Serão as potestades? Aí ele vai dizer com muita autoridade, e eu quero que você repita também no seu coração: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Tudo que estiver querendo atrapalhar a sua caminhada, tudo que quiser atrapalhar a sua forma de andar, meu irmão, diga no seu coração: nada, nada, nada pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque esse sacrifício não foi em vão, amados. Essas dificuldades, o Senhor nos dá vários exemplos em relação a elas. Mas eu gostaria de citar só mais um exemplo de dificuldade na caminhada. Sabe, irmãos, nós sabemos que a Bíblia diz que o que faz separação entre o Deus e o homem é o pecado. É o pecado. Hoje eu fui visitar uma empresa e cheguei lá, tinha um culto, os irmãos me viram e eu não vou deixar de participar. Participei no culto da tarde ali no horário do almoço com eles e Deus me deu uma palavra só para cristão em relação ao pecado. E a gente nota, né, que o povo de Israel, quando errou, o povo de Israel foi castigado de ter que percorrer o deserto por 40 anos. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, né? Ainda que vocês, que nós, sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E a misericórdia do Senhor, irmãos, ela dura para sempre. Mesmo aquele povo, né, que se rebelou contra o Senhor não deixou que as roupas deles estragassem. O Senhor não deixou que os sapatos estragassem. E melhor do que isso, irmãos, naquela caminhada deles, a Bíblia vai dizer que durante a noite, o Senhor enviava uma coluna de fogo para guiar, para aquecer aquele povo. Durante o dia, o Senhor enviava as suas nuvens para trazer um refrigério sobre a vida daquele povo. Sabe o que o Senhor está querendo dizer, irmãos? Né? E foi o que o Senhor tocou no meu coração para falar lá na empresa hoje, e que, segundo as Crônicas 7,14, né, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que o Senhor está falando, amado? Ei, ainda que você, na sua caminhada, na sua forma de andar, você tropeçou, você caiu, você se desviou, né? Você não conseguiu se manter no caminho, o Senhor está falando: arrependa-te porque eu te amo, arrependa porque, diz a palavra do Senhor, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
Ei, não é porque você estava numa caminhada, né, que de repente algo que você nem queria que acontecesse, mas aconteceu, que você agora vai parar de caminhar, que você agora vai desistir. Ei, o Senhor não desistiu de você, por isso você está aqui. O Senhor não desistiu de você porque Ele te ama. Ei, antes mesmo que você o amasse, Ele te amou. Antes que você o aceitasse, Ele te aceitou. Então, seja lá o que for que aconteceu nessa sua caminhada, no momento em que você estava andando com Deus e que de repente te fez parar, o Senhor te faz o convite nesta noite. Ei, não para, porque diz a palavra do Senhor: somente aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Aí, irmãos, o Senhor, Ele fez um convite a Abraão. E é esse mesmo convite que Ele está fazendo a mim e está fazendo a você aqui nesta noite. Vamos ver que convite é esse? Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2. Assim nos diz a palavra de Deus: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Anda na minha presença e seja perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Mas nós estamos buscando a perfeição, sim ou não? Aí o Senhor já está orientando. Como é que nós vamos chegar à perfeição? Andando com Ele. Simples assim. Andando com Ele, nós vamos chegar na perfeição. E Ele vai dizer aqui, nessa palavra aqui, que aí Ele quer fazer com que a gente, né, possamos crescer. O que Ele está falando aqui? E se multiplicarei grandissimamente. O Senhor quer multiplicar as bênçãos nas nossas vidas. E essa multiplicação, irmãos, é como? Quando nós andamos com Ele. Eu sei, infelizmente, alguns estão pregando que para que você entenda que Deus está com você, você precisa ter uma vida próspera, de tal forma que as pessoas te vejam com um bom carro, com a boa casa, com as melhores roupas, né? Um salário muito bom. Mas o Senhor, Ele vai dizer assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não é essa a prosperidade que nós devemos buscar, porque o Senhor nos orienta assim, irmãos, né, que nós não devemos correr atrás do ouro que perece, nem do ouro, né, que a praga corrói, nem do ouro que os bandidos vão atrás, mas nós devemos correr atrás daquele tesouro que não perece, que é eterno, e esse tesouro é a minha, é a sua salvação. Nada se compara, meu irmão, nada se compara, minha irmã, com a nossa salvação, com a garantia de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nada se compara. Então a verdadeira felicidade não está nos bens materiais, porque nu nós viemos e nu nós vamos voltar. Agora o importante, irmãos, é que aquilo que nós já falamos, Jesus está voltando e nós estamos andando, indo ao encontro dele. E se nós queremos que isso aconteça, né, bem mais rápido, o que temos que fazer?
obedecer, não murmurar e caminhar com Ele. Chegamos aqui ao final, e o final, irmãos, quando nós obedecemos, quando nós caminhamos, já dizem por aí, né, que o melhor não é o começo, mas o melhor é o quê? É o final. Vamos ver o final? Vamos ver? Abram comigo as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22 e 24. Olha o que acontece com quem anda com Deus, quem anda com Deus, quem obedece a Deus, quem não murmura. Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quem quer ser tomado por Deus aí, irmãos? É só imitar Enoque. Anda com Deus. E nós seremos tomados, irmão. Nós seremos arrebatados. Nós vamos morar na glória com Deus, cara. Isso é lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Aí nós fechamos essa maravilha aqui, que não precisamos nem fazer comentário, né, com a oração feita pelo salmista. Vamos lá, Salmo 86, versículo 11. Vamos fechar essa mensagem de andarmos com Deus com esta oração. Salmo 86, versículo 11. Aleluias. Olha a oração do salmista. Ele diz assim, ó: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Vamos repetir, irmãos, vamos repetir. Ensina-me, vamos lá, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Aleluias. E aí, amados? Vale a pena andar na presença do Senhor? Vale a pena andar com o Senhor? Se vale a pena, eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu glorifico, Pai. Senhor, glorifico o teu nome. Porque o Senhor falaste, o Senhor orientou-nos, ó Deus, como andar na tua presença, da importância de andarmos na tua presença. Então, ó Pai, eu quero, Senhor, nessa singela oração, meu Deus, colocar o teu povo em tuas mãos. Deus, nós sabemos